Bom, estamos aqui para mais uma gravação do nosso processo de criação de ícones. A gente ainda está desenvolvendo os ícones para um website que a gente vai construir logo na sequência. E hoje, dando continuidade, né, a gente vai começar fazendo o ícone para representar a internet wireless. Está sendo bem legal, a gente está encarando uns desafios aí para representar conceitualmente alguns ícones, né? Encontrar o melhor símbolo, né? Que não deixe dúvidas sobre o que aquele ícone representa. Mas para a internet wireless eu acredito que a representação é bastante simples, bastante óbvia na real, né? A gente pode representar a ideia de a gente vai precisar até pegar emprestado aqui o nosso globinho que foi feito ontem para representar a internet a cabo, a disponibilidade de internet a cabo. Então vou pegar emprestado aquele ícone que a gente criou ontem. E aqui a gente precisa de um outro símbolo, né, que represente a internet wireless. Acredito que o roteador wireless é uma das melhores representações possíveis para, né, o ícone, né, de disponibilidade de rede wireless. Então, é bastante simples, na real, criar esse ícone aí do nosso roteador, né, roteador wireless. A gente vai começar criando aí um quadradinho. Não importa muito o tamanho, você pode já colocar na cor adequada, selecionando a ferramenta Color Eyedropper, né? Em português, o conta-gotas. E aí selecionando aqui né, colocando ele sobre uma área que tem a cor que eu quero e clicando eu vou atribuir essa cor ao elemento, ao retângulo que eu tenho selecionado. Bom, agora eu vou, como eu gosto, né, tenho feito nos últimos vídeos, eu gosto de ajustar precisamente os tamanhos que a gente está trabalhando, para que não fique 12,1, 2 ou vírgula qualquer coisa. É interessante que a gente trabalhe com medidas exatas. Aqui a gente vai trabalhar esse tamanho de 12 pixels mesmo, de largura, tá? Eu tenho que desmarcar aqui o botãozinho que trava a proporcionalidade, senão eu não vou conseguir ajustar exatamente. Eu vou trabalhar com 3 pixels de altura, tá? Acredito que na verdade mais, eu vou precisar. Por quê? Porque eu vou representar aqui no meio 3 ou 4 quadradinhos de 1 pixel para representar os LEDs do roteador. Eu gostaria que tivesse pelo menos 1 pixel ou 2 de margem entre o meu pixel do centro, que vai representar o LED do roteador, e a borda do roteador. Ou seja, a gente vai precisar então de 5 pixels de altura, ok? 5 pixels de altura, tá? A gente vai aproveitar aqui também e já criar a ideia da representação da antena do roteador, tá? Essa antena a gente vai criar do lado esquerdo, para que também não se misture, não fique muito colada a um globo, que vai ficar do lado direito. Então a gente vai eu vou aproximar mais o zoom aqui, tá? Vou pressionar a barra de espaço para poder fazer o ajuste aqui, né, centralizar melhor o meu desenho. Posso soltar a barra de espaço para voltar para a ferramenta que eu tenho selecionada agora, que é a ferramenta para desenhar retângulo, né? E agora eu vou criar aqui mais ou menos um pouco para o lado, depois a gente ajusta a precisão, né? Eu vou criar um outro retângulo. Não me preocupo muito com o tamanho dele, porque eu vou ajustar aqui embaixo, ó. Eu quero que esse retângulo tenha 2 pixels de largura por 4 de altura. Tudo bem? Então, essa, vamos dizer, será a nossa antena do roteador. Acredito que 2 pixels de largura pode ter ficado muito grande. Vamos tentar trabalhar com um só, tá?
E para identificar melhor a antena, eu vou pedir para você desenhar um pequeno retângulo de 1 pixel, 1 por 1. Na verdade, pode ter 2 de largura e 1 de altura. Porque nós vamos usar esse pequeno retângulo de 1 pixel somente para posicionando aqui mais ou menos, deixando 1 pixel para cima. Você pode até medir isso, tá? Se você colocar esse retângulo que a gente acabou de criar, alinhar ele com o retângulo da antena, que representa a antena, soltar ele ali, agora pressionar novamente, né, e arrastar para baixo, você pode posicionar exatamente na borda que está representando onde esse retângulo estava. Dessa maneira a gente deixou aqui na parte de cima exatamente 1 pixel de altura. Agora eu seleciono os 2 elementos, né? Eu seleciono os 2 elementos e uso a ferramenta de composição back-front para remover aquele trecho, né, e ficar com o detalhe que eu gostaria. Tudo bem? A gente ainda não está com o nosso roteador pronto. A gente vai agora criar aqueles LEDs que eu falei, né? Então, para isso, eu vou selecionar a ferramenta de retângulo mais uma vez e criar um retângulo de 1 por 1. Ajusta aí no tamanho na barra de status lá embaixo. E você pode alterar a cor desse retângulo para branco, para facilitar a localização dele, né? E para você posicionar ele, para ter certeza de que ele está no local, na vertical, alinhado em relação ao seu roteador, você pode selecionar os 2 elementos, né, e selecionar a opção alinhar, né, na vertical. No entanto, olha só, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Primeiro a gente vai selecionar o elemento de trás, em seguida o elemento do retângulo, e então aplicar. Não faz diferença, na verdade. Eu acreditei que selecionando primeiro o retângulo de trás e depois alinhando, que o da frente, que ele alinharia direto o retângulo branco para baixo, né? E não aconteceu. Ele trouxe o retângulo maior para cima. E aí ele perdeu o alinhamento com a nossa antena. Mas é fácil de corrigir isso. A gente arrasta um pouco para baixo, depois arrasta de volta, enxergando aqui o limite, tá? Esse nosso retângulo, a gente vai arrastar ele um pouquinho para a esquerda, tá bom? Não precisa ter uma posição exata, mas a gente pode seguir mais ou menos a linha da antena. E a gente vai pressionar agora o Alt e o Shift e arrastar para a direita, mais ou menos na mesma distância, né, entre eles, para criar mais 2 retângulos, ficando aí com 3 retângulos, né, que vão representar os LEDs do nosso roteador. Tá? Eu acredito que ainda não está legal o nosso roteador, ainda falta uma coisa para que ele tenha uma representação melhor desse roteador. A gente pode trabalhar a ideia das ondas de rádio, né, aqui se propagando até encontrar o nosso globo, tá? Como é que a gente vai fazer essas ondas de rádio? Bom, tem várias formas, mas a gente pode começar trabalhando com a ideia do círculo, tá? Você vai posicionar esse círculo mais ou menos na parte de cima, no centro do quadradinho da sua antena, da parte de cima da sua antena. Aí você vai primeiro clicar e segurar, e agora vai pressionar o Alt e o Shift no teclado, e aí arrastar com o mouse. Você vai verificar que você está arrastando, né, e ele está crescendo para as laterais, do centro para as laterais. Arrasta mais ou menos até que a parte de baixo do círculo toque sobre o seu roteador, tá? Lembra que para ficar perfeito você tem que manter o Ctrl, o Shift e o Alt pressionado, e que você vai primeiro soltar o botão do mouse antes de soltar os dedos do teclado.
Aí, ó, soltei o botão do mouse e agora eu soltei os dedos do teclado, ok? A gente tem então o nosso primeiro círculo. Eu preciso colocar esse círculo na cor, né, correta. É bastante simples. Agora a gente vai... eu usei a ferramenta de, né, conta-gotas para pegar a cor selecionando em outro local, em outro objeto que já tinha a cor que eu queria. Eu agora preciso de um outro círculo interno aqui, uma cópia desse círculo. Então você vai selecionar a ferramenta de seleção de objetos, a setinha preta, ou pressionar a tecla V no teclado. Usar o Ctrl+C, Ctrl+F para criar uma cópia desse elemento e arrastar de maneira a deixar mais ou menos 1 pixel de distância da borda dos dois círculos. Tá? Pinta esse círculo que você ficou interno agora, né, de branco, né, colore ele de branco, clicando no ícone, na paleta de cores, né, na representação da cor branca. Você pode, se quiser, criar um retângulo aqui de 1 pixel por 1 pixel para ter certeza de que a distância entre os círculos está realmente com 1 pixel. Quer ver? Ó, eu vou criar aqui um retângulo de... um retângulozinho aqui, vou ter certeza de que ele tem 1 por 1, tá? E agora eu vou posicionar, vou mudar para a ferramenta de seleção de objetos, né? E vou posicionar o meu retângulo bem na borda. Você vê que ele está, na verdade eu não tenho 1 pixel aqui, né? Eu preciso fazer o nosso retângulo branco ficar um pouco menor. Lembra que você pode fazer isso clicando nele para selecioná-lo, aparecendo esses marcadores. E agora você vai vai clicar e vai segurar o botão do mouse pressionado e vai então pressionar as teclas Alt e Shift novamente para ele reduzir, né, das laterais para o centro. E aí você vai reduzir o tamanho dele um tanto e soltar com o mouse, mas mantendo ainda a tecla Ctrl, Alt e Shift, perdão, pressionadas, porque eu ainda vou fazer mais um ajuste, tá vendo? Aqui que eu quero que ele fique, para ter certeza de que ele tem 1 pixel aqui. Eu posso agora apagar o nosso retângulo que foi usado só para definir, para confirmar que essa distância, né, entre as duas bordas dos dois círculos tem 1 pixel exatamente. A gente pode agora selecionar os dois círculos e usar a ferramenta, né, Back-Front para... a gente acabou de remover, né, o círculo interno, o círculo menor. A gente esculpiu, vamos dizer assim, ele no círculo maior, né? Tá quase o nosso desenho da nossa, vamos dizer que vai representar a nossa onda de rádio, né? Mas não está pronto ainda. A gente vai precisar ainda, olha só, trazer esse elemento para cima, tá? E criar um retângulo aqui, ó, bem no meio dele, que a gente vai usar esse retângulo aqui para dividir, para cortar o nosso círculo. A gente não precisa do círculo, a gente não quer o círculo inteiro, a gente quer exatamente essa metade dele. Então eu seleciono os dois elementos e uso a ferramenta, né, de composição Back-Front, ó. Pronto, a gente ficou aqui. Agora é uma questão de posicionamento, ó. Eu vou trazer esse círculo para baixo, tá? Veja bem, eu estou posicionando ele aqui de maneira que ele fique bem centralizado em relação ao meu ponto. Agora eu vou rotacionar, mas dessa vez você vai fazer uma coisa diferente para rotacionar. Se você já rotacionou, usa o Ctrl Z para voltar para a posição original, tá? E você vai fazer exatamente como eu estou dizendo aqui. Você vai aproximar mais o zoom, tá? Fique bem centralizado aqui o zoom. Eu estou no máximo já, por isso que eu não estou conseguindo reduzir mais, tá? Você selecionando o elemento do círculo, usa o quadradinho, o marcador do centro, para ter mais ou menos a referência do centro. E agora, olha, tá vendo essa bolinha
que fica aqui, ó, bem no meio do seu círculo, você vai pegar essa bolinha e vai posicionar nesse marcador que você colocou na parte de baixo. Por quê? Porque agora, quando a gente girar o nosso círculo, clicando e arrastando, você vai observar que ele vai girar mantendo o centro dele, tá? No local onde você posicionou a sua bolinha. E aí você vai tentar usar o shift pressionado quando você girar, para que ele fique exatamente com 45 graus, ok? Lembrando que com o shift pressionado ele vai rotacionar de 45 em 45 graus, tá? Esse é o nosso resultado aqui, ó, da nossa primeira onda de rádio. A gente vai agora fazer uma cópia dela com Ctrl+C, Ctrl+F, ok? E você vai utilizar, arrastar, né, essa sua cópia um pouco para cima. A gente pode utilizar aqui agora, aumentar um pouco o tamanho dessa... Pois é, mas aí a gente caiu num pequeno problema aqui, que é a questão de... Quando a gente aumenta o tamanho do nosso círculo, a gente está aumentando também, né, a distância das bordas, não está mais com 1 centímetro aqui, certo? Então a gente não vai fazer essa estratégia não. A gente vai seguir a mesma estratégia que a gente fez inicialmente, selecionando a ferramenta de círculo, e no centro da nossa antena, né, da parte de cima da antena, você vai pressionar e segurar, vai então pressionar o Alt e o Shift no teclado, e aí a gente vai aumentar até que a gente tenha mais ou menos a metade da distância entre na verdade você pode passar um pouquinho da metade da distância entre a nossa primeira onda de rádio e essa que a gente está fazendo agora. Mais uma vez a gente muda para a ferramenta de seleção, usa o Ctrl+C, Ctrl+F e reduz para ter mais ou menos 1 pixel, né? Eu posso mudar a cor do nosso círculo central para branco e criar mais uma vez um pequeno retângulo de 1 pixel por 1 pixel para ter certeza de que eu estou com a distância correta, né? Eu vou posicionar aqui, ó, bem na bordinha dos lados do desenho, ó, e vou selecionar o outro círculo e reduzir com o Alt e o Shift pressionado, usando o marcador das pontas, né, para reduzir ele proporcionalmente. Ó, agora eu estou vendo aqui a borda e fica fácil ajustar a distância. Pronto, eu tenho aqui o nosso círculo, né, com 1 pixel por 1 pixel. A gente pode selecionar os dois círculos e usar o back menos front para ter certeza aí dele estar no local. Você pode até chegar um pouquinho mais para frente, ó, não tem problema. Aqui a gente está mantendo a proporcionalidade, só que a gente vai precisar recortar esse círculo da mesma maneira, né, que a gente fez anteriormente. Ou seja, eu vou precisar criar um outro retângulo aqui bem no local que eu quero fazer o recorte, ó, tá vendo? Pronto, ele tem que, só tenha certeza de que o retângulo que você está criando, ele vai para baixo do limite do círculo. E aí você muda para a ferramenta de seleção de objetos. Se quiser pode apertar o espaço e trazer um pouquinho para baixo para selecionar o seu círculo. Agora que você tem o retângulo e o círculo selecionados, usa a ferramenta back menos front. Ah, meu Deus. Back menos front para... Foi a caixinha de som que caiu aqui. Para recortar, tá? E aí a gente precisa mais uma vez girar o nosso elemento. Então eu vou mais uma vez pegar aquela bolinha do centro do objeto selecionado, eu vou posicionar aqui na lateral, vou pressionar o espaço e arrastar um pouquinho para melhorar aqui a minha visualização, né? E então vou até o local onde eu clico para rotacionar o elemento, tá? Opa, por algum motivo eu perdi, ó, a posição da bolinha. Eu vou dar um Ctrl+Z
e vou arrastar a bolinha novamente para o local, não sei por que razão eu acabei perdendo a posição dela. Agora eu vou arrastar novamente, está girando corretamente agora. Eu vou simplesmente tentar manter mais ou menos a mesma inclinação. Então eu vou apertar o Shift no teclado para que a nossa inclinação também tenha 45 graus. Tá? Bom, a gente já está aí com o nosso elemento criado. Bom, a gente tem já a nossa ideia aí de ondas de rádio, só que eu acho que elas estão muito ainda misturadas com a antena. Eu vou selecionar as duas e trazer um pouquinho mais para a diagonal, né? Não tem problema se passar um pouquinho por cima do, né, do nosso globo. Quer dizer, o ideal era que a gente tivesse criado também aquela história de fazer a borda, né, branca, para poder destacar o contorno aqui do nosso retângulo. A gente pode fazer isso aqui simplesmente, de maneira bastante fácil, né? Eu vou trazer o nosso retângulo mais externo, ó, um pouco mais para perto do globo, tá? De maneira que ele não fique completamente, apenas a borda né, do nosso retângulo. E eu vou criar uma cópia com Ctrl C, Ctrl F e vou trazer de volta essa cópia mais para o local onde estava originalmente o nosso, essa onda. E vou mudar a cor desse que a gente colocou, né, desse círculo que a gente colocou mais para cima do globinho. A gente vai pintar ele de branco, tá? Então a gente ficou aqui com a bordinha, ó, de maneira bem simples. Se você quiser, você pode até mesmo selecionar, poderia até mesmo recortar esse pedaço em relação ao círculo, usando a opção Back menos Front. Né? Mas o que aconteceu quando eu fiz isso é que o meu elemento que estava aqui, né, no fundo, que é o nosso mapa, foi para trás do círculo. Tá? Então a gente aí não tem problema, era só mover para o lado do nosso desenho e trazer esse mapinha para frente, né, esse elemento para frente. A gente não precisa fazer isso agora, tá? Para ganhar um pouquinho de tempo. Mas o ideal, sim, é que você no seu desenho cuide de todos esses detalhes. Vamos visualizar isso em 100%, mas antes eu vou selecionar aqui o ícone por completo. Repara que a gente ficou aqui com 20 pixels de largura e 20 pixels de altura, né, 21 por 21, vamos dizer, e está bastante razoável em relação à dimensão dele, tá? Eu vou visualizar em 100% para confirmar que ficou legal, se ficou bom ou não, né? Vamos ver. Ó. Então, aconteceu que a nossa antena realmente, né, ela ficou muito pequena. A gente vai ter que aumentar ela para 2 pixels de lateral, não é nada demais. Vou selecionar ela aqui, ó, e aqui embaixo eu selecionei com a ferramenta de seleção de nós. Eu gostaria de, né, chamar o detalhe. Por que eu selecionei com a ferramenta de seleção de nós e não com a ferramenta de seleção de objetos? Bom, tanto faz, porque nesse caso, como ela não está agrupada com nenhum outro elemento, não faz a menor diferença, o resultado vai ser o mesmo. No entanto, se a gente tivesse, por acaso, agrupado com 2 elementos, quando você usa a ferramenta de seleção de objetos, você vai pegar os 2 que estão agrupados. Mas quando você usa a ferramenta de seleção de nós, você consegue, dentro de um grupo, selecionar um objeto específico. Tá? Aqui, olha só, eu vou, antes de dar por concluído, eu lembrei que a gente tem esses 3 quadradinhos que estão representando os nossos LEDs, que eu vou selecionar o nosso quadrado que representa o roteador e vou usar a ferramenta Back menos Front para transformar eles, né, entalhar
esses retângulos no retângulo maior, tá? De maneira que eles são agora um único elemento. A gente pode unir agora a nossa antena com o nosso objeto também, né, fazendo uns acabamentos finais, olha, tá? Temos aqui um objeto único agora. Mas antes de fazer isso, eu vou dar um Ctrl Z aqui, porque antes de fazer isso eu quero colocar a largura da nossa antena com 2 pixels. Tá? A gente agora vai visualizar isso com 100% para poder, né, ter uma ideia do melhor de como ficou. Bom, eu tive a impressão o seguinte, ó, as nossas ondas de rádio aqui, o único problema delas é que elas ficaram muito grandes. A gente, com 180 aqui de curvatura, não ficou legal. Então o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai tentar reduzir um pouquinho mais o tamanho, né, desses elementos. Eu vou selecionar todos eles de uma vez e vou trazer para cá. Para facilitar o nosso recorte, eu vou colocar eles na horizontal, tá? E agora, né, eu vou criar um retângulo que recorte, vamos dizer, um retângulo que a gente vai usar para recortar mais esse nosso círculo. Vamos selecionar todo mundo aqui. Na verdade, eu vou ter que fazer primeiro nesse um de cada vez, tá? Vou ter que fazer primeiro com esse. Olha só, né? Também traçando reto não vai ficar legal como eu quero. Então, olha só, eu pensei numa ideia diferente de recorte. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma inclinação, né, de 45 graus, tá? Para esse nosso retângulo. Eu vou Ctrl C, Ctrl F, criar uma cópia desse retângulo e vou girar a cópia ao contrário, tá? Eu acredito que, né, vamos dizer assim, essa inclinação, trazer esse elemento para cá, e agora a gente centraliza esses elementos. Eu preciso antes agrupar, ou melhor ainda, unir esses dois, tá? Então, olha só, eu fiz um V aqui, né, uma espécie de um V aqui que eu vou usar para recortar, né, os nossos elementos, tá? Então, eu vou primeiro precisar alinhar todos eles, centralizar. Muito bem. Agora, para eu não perder esse V, eu vou criar uma cópia dele aqui embaixo, arrastei com o Alt pressionado, só para não... o Alt, vou até arrastar com o Alt Shift para manter no mesmo local. Por quê? Porque agora esse V aqui eu vou perder ele, porque eu vou selecionar ele, vou selecionar nosso círculo interior, né, nosso círculo interno, e vou usar o back menos front para recortar, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, tendo cuidado de selecionar o nosso V e o círculo mais externo para fazer o recorte, né? Tá aqui, ó. Posso clicar simplesmente no botão, né? Então agora eu tenho um efeito bem mais interessante, bem mais próximo da inclinação que eu acredito que represente bem o nosso elemento. O que a gente usou para a borda ali, a gente pode até apagar essa e fazer uma nova a partir desse novo elemento, enfim. Eu vou agrupar ele, vou trazer ele de volta para o centro aqui, ó, né? Vou trazer a minha bolinha de rotação, centro da rotação para cá. Vou girar para a posição um pouco menos. Acredito que a inclinação seria assim, a melhor inclinação. A gente pode trazer para cá um pouquinho esse elemento. Sim, agora eu acho que a gente está mais próximo de um resultado, né, interessante. Vamos visualizar isso com 100%. Tá aí. Eu acho que o nosso resultado agora ficou
razoável, né? O que você achou? Tá, a Melissa está concordando aqui, ela está um pouco doentinha, gripada, né, Melissa? Então vou aumentar um pouquinho aqui. A gente está com 20 pixels, né? Mas a gente poderia aumentar isso proporcionalmente aqui, tá? Para 22 pixels, para ficar com o limite. Se a gente melhorar a visualização, né? Não ficou ruim, não. Então, a gente pode dar o ícone de disponibilidade de rede wireless como concluído. O que você acha? Vamos passar para o próximo, tá? Eu vou salvar aqui, Ctrl S, é um atalho que eu utilizo para salvar no Expression Design, é o Ctrl S, eu uso frequentemente. Vamos visualizar a nossa lista. Aqui, ó, Internet Wireless. Vamos riscar. Agora a gente tem o desafio de criar uma lavadora, um ícone para representar a lavadora de louças. Eu não sei a quantidade de relevância de alguns desses ícones que a gente está criando, ou seja, se vamos dizer que quantas hospedagens aqui no bairro, vamos dizer, trabalham, utilizam e disponibilizam para os seus hóspedes lavadora de louças. Eu não sei se a relevância desse ícone é grande para a gente. Eu acho que, na verdade, eu estou acreditando que a gente, para ganhar um pouquinho de tempo, vai remover essa lavadora de louças da história. Depois ela for necessária. A lavadora de roupas é um ícone relativamente fácil de criar. Eu acho que ele... Não que seja muito necessário, né? Eu não sei se... Vamos dizer, para uma pousada, certamente você não tem uma lavadora de roupas. Isso se encaixaria melhor numa casa, de repente, aluguel para temporada, para casa, ou apartamento, né? Vamos deixar a lavadora de roupas, porque também a criação desse ícone me parece bastante simples. Olha só, vamos fazer junto, aproxima lá, né? Vamos aproveitar aqui esse espacinho já disponível. Como é que eu penso em criar essa lavadora de roupas, né? A gente vai começar com um retângulo. Vamos colorir esse retângulo com a cor adequada. A gente vai colocar talvez 1 pixel de borda arredondada. A gente vai manter esse retângulo com a dimensão... A gente precisa de um bom tamanho de lateral, tá? Vamos manter 22 pixels, tá? De lateral. Mas na altura ela... Vamos manter 15 pixels, porque a gente vai ter uma parte de cima. Eu tive que desmarcar, que eu estava com a ferramenta que mantém a proporcionalidade, eu tive que desmarcar para conseguir a medida precisa. Ótimo, a gente começou a ter a nossa lavadora. Eu vou desenhar um outro retângulo aqui em cima, que a gente vai representar o painel da lavadora, né? A parte, normalmente, o painel onde ficam os comandos da nossa lavadora. Esse comando a gente vai deixar sem borda arredondada e a gente vai ter o cuidado de deixar ele com 2 pixels exatamente de altura, tá? O ideal seriam 3 pixels, eu vou mudar, vou corrigir isso. Por quê? Por que 3, né? Porque a gente vai ter alguns botões representados de 1 pixel por 1 pixel, né? A gente vai usar quadradinhos para representar alguns botões. E quanto à lateral, né, vamos lembrar que a gente trabalhou 22 pixels na parte de baixo, na parte grande. Eu vou deixar 2 pixels, eu vou precisar reduzir o tamanho do nosso retângulo para precisamente 18 pixels. Por quê? Para a gente centralizando, se tem 22, quer dizer que com um retângulo de 18 centralizado, eu deixo 2 pixels de margem para cada lado. Concorda? Então, vamos, né, com 18 pixels, quer dizer que teoricamente a gente tem 2 pixels para a direita e 2 pixels para a esquerda. Se a gente centralizar, né? Então eu vou centralizar para ter certeza que está
bem alinhadinho, ó. Vou colocar com uma pequena margenzinha. Depois a gente pode até medir essa margem, pode ter um pixel de largura. Bom, já que a gente vai ter que criar agora um retângulo de 1 por 1, branco, né? A gente pode fazer isso aqui, ó, né? Vou botar aqui 1 por 1. Opa, 1 por 1, pronto, né? Vou mudar para a ferramenta de seleção, vou pintar o nosso ícone de branco. Olha só que interessante, aconteceu uma coisa aqui que eu gostaria até de aproxima quando você tiver dificuldade para arrastar. Olha só, aconteceu uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, acho que é interessante dar essa dica, tá? Para quem está começando, muitas vezes você está com o Expression Design aberto e você quer ter uma visão maior do seu desenho, do seu trabalho. Só que muitas vezes o painel com as propriedades está aberto aqui. Uma tecla de atalho para você rapidamente exibir e ocultar o painel de propriedades, arrastar não é uma boa estratégia. O melhor é você pressionar a tecla Tab no seu teclado. Quando você pressiona a tecla Tab, né, a tecla Tab, às vezes ela não tem escrito Tab, você vê uma representação de duas setinhas. Observe que quando você aperta o Tab, na primeira vez que você fizer isso, pode demorar um pouquinho, mas ele some, ele oculta o painel de propriedades e junto com o painel de layers, é uma maneira rápida de você ocultar e exibir novamente, né? Só que não adianta apertar rapidinho 2 vezes o Tab, né? A ideia não é essa, a ideia é você... Eu estou falando isso porque pode demorar alguns segundos até que você pressione Tab na primeira vez que você usa esse recurso, tá? Para ele funcionar. Bom, voltando aqui ao nosso painel de controle, né? A gente tem um retângulo ali. Eu vou pedir para você centralizar esse retângulo com o seu retângulo, o menor com o maior. Você vai ter que usar a opção Vertical Centers, tá? Vertical Centers, tá? E aí ele, como sempre, ele alinha o objeto de trás em relação ao objeto da frente, tá? Você tem que saber disso. E agora eu posso criar uma cópia, vamos dizer, mas usando o Shift e o Alt pressionados, arrastar para o lado o nosso retângulo, para criar, vamos dizer assim, mais 2 cópias desse retângulo. Então, né, a gente criou aí mais 2 ícones para representar aí os controles. Você sabe que a gente vai precisar aqui no meio, né, de uma coisa que vai representar, que vai identificar a máquina de lavar, que é aquela, né, abertura que as máquinas normalmente têm, né? Então é simples. A gente vai usar a ferramenta círculo e a gente posiciona mais ou menos aí no centro do retângulo, clicar, segurar com o mouse, né, e manter o Alt e o Shift pressionado para crescer o círculo do centro para as laterais, tá? Vamos imaginar aí uma proporção que seja, né, não muito grande, não muito pequena. Acho que esse tamanho aí tá legal. A gente poderia pegar uma foto de uma máquina, né, de lavar para ter uma proporção mais aproximada, tá certo? Se não ficar legal, é isso que eu vou acabar fazendo. Mas eu acredito que dá pra gente, né, partir desse início. Eu só vou ter o cuidado de centralizar, né? Para centralizar aqui, nesse caso, eu quero centralizar exatamente tanto na horizontal quanto na vertical. Então eu clico na ferramenta de centralizar e utilizo a opção Centers, né? Talvez, tá? Eu trabalharia... Vamos visualizar isso a distância de 100% para ver como é que está ficando. Então, eu consigo identificar bem, né? Acho que essa máquina pode ter um pezinho nela para complementar aqui. Tá ficando bom, não tá ruim não, mas vamos fazer um pezinho na máquina, 2, né? Um de cada lado. Esse pezinho pode ter 1 pixel por 1 pixel. Opa,
É que tá com borda arredondada aqui o meu retângulo. Não, não faz isso. Vou tirar a borda arredondada. Não, faz assim. Hã? Faz assim. Não entendi. Faz. Ah, tá. A parte do meio aqui, né? E realmente, né, eu tinha pensado nisso também, mas a Melissa se adiantou e fez aqui. Tá? Ela fez o seguinte, ela criou uma cópia desse círculo, ela reduziu, ela então pintou. Eu botei borda. Ela utilizou borda, mas a gente vai sem utilizar borda, tá? Criei uma cópia do círculo, né? Pintei na cor que eu quero. Agora eu vou Ctrl+C, Ctrl+F, criar uma nova cópia desse círculo, vou reduzir o tamanho. Por quê? Porque agora eu vou selecionar esses dois círculos que eu criei por último, né? E vou usar lá embaixo a ferramenta Back-Front. Tá vendo? A gente ficou aí com... Parece uma câmera. Ficou parecendo uma câmera, né? No final das contas ficou parecendo uma câmera. Acredito que é porque também a minha está pequena aqui. Eu posso trabalhar um pouco maior esse tamanho. Tá? Eu vou tentar trabalhar a ideia do pé aqui, ó, porque com 1 pixel, né? Porque eu acho que me parece que vai ficar melhor a visualização com o pé. Então, criei um pezinho aqui de 1 pixel por 1 pixel, né? Estou posicionando mais ou menos aqui. Vamos visualizar isso com 100%. E aí, o que você acha? Dá para enxergar uma máquina de lavar aqui? Eu acho, assim, sinceramente, né? Ficaria bem legal, talvez, né? Vamos fazer um teste aqui. Ao invés de trabalhar, olha só, hein? Ao invés de trabalhar o contorno aqui dentro, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma cópia desse círculo, Ctrl+C, Ctrl+F. E agora com a ferramenta de seleção de nós, eu pressionei a letra A para selecionar a ferramenta de seleção direta, eu vou arrastar a cópia que eu fiz desse círculo para baixo, para tentar, e vou fazer um ajuste. Na hora de arrastar aqui, veja que eu esqueci de pressionar o Alt para poder arrastar só esse lado sem influenciar no outro. Então eu pressiono o Alt e arrasto, né? Porque eu quero criar uma ideia aqui de uma água, a representação da água aqui dentro. Eu acho que ela vai ficar melhor para representar a máquina se a gente conseguir passar essa ideia aqui, ó. Então eu vou, mais uma vez, cliquei no seletor de inclinação da borda, curva, e vou arrastar com o Alt pressionado, buscando criar aqui um efeito. Na verdade, a gente não precisa desse ponto interno, esse ponto do meio aqui, eu vou remover ele, tá? Mas ele deixou de ficar arredondado aqui no meio. Então eu vou voltar com ele, na verdade, a gente pode simplesmente fazer o ajuste rápido aqui, ó. Acho que vai ficar melhor fazer o ajustezinho aqui, ó. Que vai... E eu vou pintar essa parte novamente da mesma cor, né, cinza. E vou reduzir um pouco o tamanho, né, para que a gente tenha uma... Pronto. Eu acho que, de repente, trabalhando esse conceito, né, da representação da água, que a gente talvez tenha chegado num resultado interessante, né? Concorda? Eu não consegui fazer. Eu não gostei. Não consegui fazer. Mas, veja bem, eu removi esse círculo interno, né? O que aconteceu foi que a Melissa estava com a outra imagem, com aquele outro círculo interno. Aí ela tentou, quer dizer, acabou ficando um terceiro círculo, né? A ideia aqui é trabalhar com aquele círculo grande inicial, tá? E depois que você... já tá legal. Se você... Isso... Não, peraí. Não esse, né? Peraí. Dá um Ctrl+Z, por favor. Ctrl+C, Ctrl+F.
Isso, e agora a ferramenta de seleção de nós. Isso, só arrasta para baixo, a Melissa está reproduzindo aqui rapidamente. Aí, já tá bom, pinta da mesma cor, seleciona a cor. Mas eu não quero da mesma cor, eu quero azul. Mas você botou na borda, tira da borda e bota no preenchimento. Tudo bem. Que... Não, não, aqui eu acho que foi só... Calma aí. Por alguma razão não fez a cópia, eu acho. Ele tinha apagado alguma coisa a mais ali. Espera aí. Sim, agora tem uma cópia aqui ou não tem? Não, olha lá, tá vendo? Tem uma outra coisa estranha aqui, ó. O que é aquilo ali? Sei lá, apaga. Apaga. Tem uma sujeira. Ctrl C, Ctrl F. Mas não tá reto ali. Depois a linha. Ctrl C, Ctrl F. Isso. Agora sim, é certeza que a gente tem o negócio correto. Aí agora a gente pega esse cara aqui e traz pra cá. E aí muda a cor. Tá? Já tá bom, tá? Se você vier aqui agora e centralizar, selecionar todos eles, né? E centralizar, quase. Aqui você vai reduzir o tamanho de qualquer jeito, aperta o Shift, por favor, e o Alt. Isso. Pronto. Perfeito. Aí, ó. Como não conseguiu? Com a aguinha azul, ela fez com esse tom de azul. Eu vou manter o nosso cinza, né, por causa do padrão, mas ficou bem legal, bem interessante. Destacou bem a cor azul ali. Bom, faltam os ajustes finais, tá? Esses caras aqui, ó, esses quadradinhos, eles têm que ficar back menos front aqui, né, mesclados ao elemento. Eu tenho que agrupar esses dois elementos aqui. Na verdade, eu até faria, né, o back menos front do círculo com a máquina. E aí a gente une aqui esses demais elementos aqui embaixo também, tá? Aqui em cima a gente pode unir também. Pronto, nós temos aqui um objeto perfeitamente definido. Agora eu desfiz aqui um instante porque eu esqueci de um pequeno detalhe, que é centralizar aqui, ó. O painel da máquina estava desalinhado. É para fazer o quê? Para unir ou para agrupar? Precisava só alinhar, né? Mas primeiro tem que unir, agrupar esses dois. Pode agrupar, não precisa unir. Se quiser agrupar. Unir? Não, esses não. O círculo branco com a máquina. O círculo branco com a máquina. Com o corpo da máquina. Isso, esses você faz back menos front. Hã? Não, back menos front. Isso. Back menos front. Isso, pronto. Agora o azul você seleciona os dois, aí pode unir. Onde? Com a máquina, pode unir, só que unindo você vai ver que ele vai mudar a cor para preto, porque se é um elemento só, se você não quer, você só agrupa com Ctrl G, tá? Bom, eu estou bastante satisfeito com o resultado aqui da nossa máquina de lavar. Qual o próximo? Vamos lá. Eu sei que, acabou que ela fica um pouco parecida com uma câmera, você acha? Mas nem tanto, né? Tá, eu acho que ela tem elementos que a caracterizam que é uma máquina de lavar roupas. Tá? Agora a gente vai ter que encontrar uma representação para piscina. Né? Assim, eu penso em fazer só um piso assim, sabe? E fazer uma escadinha assim, tipo, de trás assim. Tipo, tudo pra escada. Uma escadinha e na frente uma ondinha. Pra caracterizar bem.
Ou aqueles negocinhos de rampa. O trampolim. Trampolim, daí. Legal. Faz a escadinha e o trampolim aqui. Aham. A gente tem vários elementos legais para trabalhar, né? O trampolim, a escadinha, a borda da piscina, né? Vamos começar, tá? Para fazer, né, a borda da piscina, a gente vai trabalhar só um retângulo, que a gente vai manter ele com 22 de largura, o nosso limite, tá? E vamos trabalhar com 2 pixels de altura. Pronto. Primeira coisa. Para a gente fazer a escada, é bastante simples. A gente vai criar um retângulo que a gente vai trabalhar com 1 pixel. Veja, nós vamos ter que começar com 3 pixels de largura, por quê? Porque para a escada ficar visível, a gente vai ter que ter aquela borda branca em volta do nosso desenho. Então, vamos trabalhar com 3 pixels, que vai ser a borda aqui que a gente está definindo, né? A altura, a gente pode trabalhar com 15 pixels, tá? Muito bem. Temos a altura. Muito bem. Nós vamos agora criar com Ctrl+C, Ctrl+F uma cópia desse retângulo e nós vamos reduzir o tamanho dele para 1 pixel de largura, 13 de altura, tá? Você vai pintar esse retângulo. Esse retângulo vai ficar cinza, mas o retângulo de trás, que é o maior, você vai pintar de branco. É claro, você já entendeu a ideia, né? A ideia era exatamente a gente ter essa margem de 1 pixel entre né, a nossa borda da escada e a borda do... Tudo bem? Agora a gente vai selecionar os 2 retângulos e você vai clicar e segurar com o botão do mouse pressionado. O Alt vai pressionar o Alt e o Shift e vai arrastar para o lado, tá? Vai arrastar um pouco para o lado aí, né? Agora a gente vai criar um retângulo de 1 pixel de largura e, né, imaginando aqui, eu vou colocar ele na mesma cor, esse retângulo de 1 pixel de altura, a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui, tá? A gente vai deixar ele com 1 pixel de altura e a gente vai colocar ele com 4 pixels de largura. Não, 5 pixels de largura, tá? Que é mais ou menos a distância que o retângulo está, que os 2 retângulos na paralela estão. Eu vou selecionar os 2 retângulos, lembra que eu tenho um branco aqui junto, ó. A gente vai agrupar os 2. E também vamos agrupar os outros 2 aqui ao lado também, só para já que a gente não está vendo o retângulo branco, para não esquecer de arrastar ele junto, né, é interessante agrupar esses 2. Agora, olha só, aqui para mim ficou uma brechinha ali, um espacinho, eu vou usar o Ctrl e a setinha para a esquerda para aproximar, para deixar bem juntinho. E agora eu vou fazer uma cópia, veja bem, a nossa escada, a minha escada aqui no caso, está muito para baixo, muito perto da borda. Eu preciso ter um degrau acima dessa escada. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, né, os 2 retângulos na paralela e vou levar eles um pouco para cima, tá? O suficiente para quando eu arrastar aqui, criar uma cópia né, mais ou menos ali eu estou criando uma cópia do retângulo que representa a escada e mais uma cópia para baixo, tá? A gente está cuidando de deixar uma pequena parte, uma pequena ponta para cima e para baixo da escada, buscando melhorar a representação, né, da nossa escada. A ideia de continuidade. Né? Não está ainda fácil de entender não o nosso desenho, mas você tem que lembrar que a gente ainda não está com todos os elementos que a gente, né, se propôs a criar, não estão aqui.
a gente ainda tem mais alguns elementos para criar. Por exemplo, a água, né? Então, a representação da água... O meu não cai pro lado. Usa o Ctrl pressionado, que ele vai de pouquinho em pouquinho. Pode aumentar. Isso. Pequenos ajustezinhos normais que, né, a gente precisa fazer. Bom, aqui, olha, nós começamos, mas certamente isso ainda não representa uma piscina ainda. Porque a gente não tem um dos elementos principais da piscina, que é a água. E aí, olha, eu posso pegar emprestado, por exemplo, aqui desse desenho que a gente fez do aquecedor, tá? Olha só, eu vou arrastar para o lado, eu vou só desagrupar ele, né? E eu posso pegar aqui, ó, esses elementos da água e apagar, ficar só com esses 3 elementos aqui. A gente pode desagrupar, não sei se eles estão agrupados, ó, tá vendo? Então agora eu posso pegar somente um desses, ó, não precisa nem ser todos eles, não. Vou pegar somente um elemento desses. E aí agora a gente precisa representar ele aqui, né, identificar ele bem como sendo a representação da nossa água. Tá? A gente pode conseguir isso criando algumas cópias. Só tem uma coisa, tá? Certamente a representação desse elemento, da água, vai demandar que a gente crie uma borda. Ou seja, a gente precisa de um objeto que seja, né, maior, né, que esse que vai representar a borda dele, né? Então eu vou aumentar o tamanho dele. Eu não tenho. Hã? Eu não tenho. Então vamos fazer, olha só, vamos fazer rapidamente aqui, de repente fica até melhor. Cria um retângulo aqui de 2 pixels, vamos botar 8 pixels de largura e vamos botar 2 de altura. Tá? Melhor, 10 de largura, por favor, né? Perdão aí. Agora a gente aproxima, usa a ferramenta caneta, ou a letra P, e mais ou menos no meio do retângulo, né, você dá um clique para criar um ponto, e na mesma direção, na parte de baixo, um outro clique. Eu não consegui fazer. Então, com a ferramenta P, caneta... Não é isso. Só um Ai, que caneta. Isso, é caneta. Tranquilo. Ferramenta caneta. Em cima da borda, ela vai virar um sinalzinho de mais. Perfeito. Quando ela vai para cima da borda é que aparece o sinalzinho de mais. Aí sim. Agora, olha, nós temos o nosso ponto, mas ele está uma reta. Ele não é uma curva. A gente precisa converter esse ponto para uma curva e a gente utiliza essa ferramenta Convert Anchor Point para isso, tá? Só que você vai ter o cuidado de clicar e pressionar com o botão do mouse e manter pressionado. E você vai arrastar para a direita e para baixo, para a direita e para baixo, né? Tenta, nesse primeiro momento, levar a parte de baixo até quase encostar na borda inferior, tá? Pode até levar quase mesmo a borda inferior. Agora a gente vai fazer o mesmo, lembra de clicar e segurar com o botão do mouse, tá, gente? Se der um clique só, você vai se confundir. Usa o Ctrl Z para desfazer. Um clique, segura e arrasta. Agora, dessa vez, nós vamos arrastar para a esquerda, tá? Só que você vai arrastar para a esquerda e para cima, né? Para a esquerda e para cima, para fazer exatamente o inverso do que você fez no primeiro. E vai levar quase até a linha da borda. Lembra que agora a borda está mais para cima. Tenta ver se está acompanhando a linha, né, de como vai ficar, se está acompanhando o contorno de cima. Está simétrico. Tá? No meu aqui está praticamente a mesma coisa. Tá? Agora você pode aproveitar e ainda fazer um pequeno ajuste aqui, ó, arrastando para baixo essa curva, fazer
mudar para a ferramenta de seleção de nós, na verdade, porque senão você pode acidentalmente apagar algum ponto. E aí sim, com a ferramenta de seleção de nós selecionada, fazer os ajustes da inclinação, levando os seletores de curva até a borda, para que eles fiquem alinhados com o contorno. Simples assim, tá? Repare que nós temos aqui o início do nosso desenho. De altura, ele está com 4 pixels. Esse desenho, né, ele está agora na cor cinza, mas ele vai ser a borda, tá? A gente vai criar uma cópia agora dele, usando a ferramenta de seleção de objetos. Ai, que ódio. Não com essa. Usa a ferramenta de seleção de nós para fazer o ajuste. A letra A. A letra A. Aperta a letra A. Isso. Isso. Agora sim. Pode ajustar sem medo. Clica aqui nesse nó. Um clique. E aí arrasta esse até alinhar com a borda. De novo. E passou. Até alinhar. Aí. Isso. E agora a mesma coisa aqui. Não, esse está sem, tá vendo? Porque quando você clicou com a ferramenta errada. Não tem problema, deixa assim. Esse aqui, agora, isso, esse aqui, arrasta até encontrar a borda. Até encontrar a borda, um pouquinho para a esquerda. Isso aí. Pode soltar aí, tá legal. E a mesma coisa nesse. Um pequeno ajustezinho ali, só para manter ele bem mais para a esquerda. Aí. Perfeito. Tá legal. Eu não gostei dessa ponta. Não, mas lembra que isso não vai ficar no tamanho pequeno, vai ficar melhor. Olha só. Vamos continuar. Então eu vou criar uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+F, tá? E aí eu vou reduzir a cópia, né, proporcionalmente, tá? Mas aí não ficou muito bem encaixado não, tá vendo? A gente vai precisar fazer um ajuste manual aqui, tá? Então eu vou com a ferramenta de seleção de nós, né? E vou na mão aqui, ó, ajustar arrastando, na verdade, os pontos um pouco, eu reduzi um pouco em primeiro, né? E agora eu simplesmente estou fazendo um ajuste fino, posicionando aqui de maneira que os pontos, né, que a distância se mantenha mais ou menos proporcional. E aí nós vamos fazer, não precisa ser exatamente, nós vamos simplesmente mudar a cor do elemento de trás para branco, tá? E selecionar os dois agora e agrupar. Então, agora eu posso posicionar essa minha onda, né, em cima da escada, sem perder, né, a representação né, a identificação a representação dessa água, nem da escada, né, eles não estão se misturando. Só que ainda não ficou legal não. Tentar aqui trazer, na verdade, a água, ela tem que a gente trabalhar mais na horizontal, essa água, tá? Acredito até que eu vou precisar rotacionar um pouquinho mais a água para que as pontas fiquem mais ou menos alinhadas. Isso estava parecendo um pouco estranho. Eu não sei se realmente a gente conseguiu atingir nosso objetivo não, tá? Desse jeito. Talvez a escada, a água ficou muito pequena. A gente vai ter que aumentar um pouquinho o tamanho dela.
E a escada ainda não está me convencendo. Talvez a gente esteja trabalhando, se a gente trabalhar o conceito de uma pessoa nadando, eu estou tentando mudar um pouquinho a posição para ver se eu enxergo a definição do nosso elemento. Estou mudando a posição aqui da água e tal, brincando aqui um pouco com ela para ver se a gente consegue melhorar aí a identidade do elemento. A água até que está próximo do resultado, mas o fato é que assim. Tá perto, mas não fechou ainda, sabe? A escada ainda não me convenceu não. Eu vou arrancar essa escada fora um instante. Vou tentar trabalhar talvez um outro elemento. Então eu tirei a escada. Por enquanto, tá, gente? Vou tentar tirar a escada da jogada. E pensar aqui se a gente consegue representar. Talvez eu pensei na possibilidade de uma pessoa nadando. Né? Como que a gente poderia representar uma pessoa nadando? Não é difícil não. A gente pegaria emprestado aí algum dos nossos bonequinhos que já foram. Poderia usar até esse. Vou pegar esse aqui mesmo. É claro, se a gente vai trabalhar. Eu acho que eu nem vou pegar nenhum emprestado não. Vamos fazer aqui, ó, porque eu vou precisar de uma cabeça da pessoa, certo? E eu vou precisar de um braço. Né? Eu vou fazer esse braço com um retângulo. A gente tem que ter a ideia de um braço. Esse braço vai ter que ter 1 pixel de altura, tá? Ou 2, para melhorar a visualização. Vou tirar nossa água daqui um instante. Olha só, a minha ideia é o seguinte, né? A proporção aqui do círculo eu vou deixar com 6 pixels. A largura E a gente, para representar a pessoa nadando, a gente vai fazer o quê? Eu vou inclinar um pouquinho aqui o nosso... Teoricamente, eu vou fazer esse ser um braço que está inclinado para trás. Então eu vou fazer uma cópia desse retângulo e vou só, né, mudar a inclinação dele, né, casar os dois vértices, tá? Né, indicando aqui que a gente tem uma abraçada, tá vendo? A gente pode reduzir um pouquinho a largura dele. E a gente vai precisar de um outro retângulo também, de 1 pixel na frente, de 1 pixel de 2 pixels de altura. Para representar aqui, vamos dizer, o braço que vai para frente com uma leve inclinação. A gente pode trazer a ideia da água. Ainda não tá legal não.
Obviamente a gente precisaria de ter o corpo, né, desse carinha aí. Assim ficaria legal. A ideia, você diz ainda da escada ali, manter? Tô tentando, né, melhorar um pouquinho, chegar num resultado aqui um pouco melhor para representar essa água. Não tá fácil não. Eu tô quase indo no Google ver uma imagem de piscina, tá? Eu não tô gostando muito dessa ideia. Aqui, tá vendo? Aqui a gente tem uma ideia de uma água. A representação maior aqui, na verdade, é de nadar do que de piscina. Aqui a gente tem uma ideia da escada, tá vendo? Com a água somente. São várias ideias diferentes. Aqui tá vendo a ideia da escada com... Eu gostei desse estilo aqui. O que você achou? Gostei desse estilo. A escadinha, tá vendo? Com esses elementos que a gente já tem pronto aqui, ó. Seria bem fácil implementar. A gente já tem a escada. Tudo bem que a escada nossa tem uma borda. Talvez que não. O fato é que a gente precisa realmente complementar aqui, né, de acordo com o desenho lá, o que foi feito, né? Eles complementaram aqui a ideia da perspectiva da escada. Né? A escada foi colocada numa perspectiva, ou seja, a gente botar aqui um pixel por um pixel, tá? A gente botar aqui um pixel por um pixel e a gente pode trabalhar esse pixel para representar, né, essa partezinha aqui. A ideia é que ele represente a volta da escada.
esse carinha aqui, ó, na real ele poderia ficar bem mais para baixo. E aí agora a gente pode trazer até isso. Tá? Aqui sim a gente está começando a ter alguma coisa que faz sentido, né? Vamos trabalhar a ideia da água e da escada. Respeitando talvez aqui alguns limites. Vou tentar inverter aqui. Espera aí que a gente está quase chegando em algum lugar, né? Estamos quase chegando em algum lugar. Olha, sinceramente, acredito que alguns contornos ali, ó, estão atrapalhando. De repente a gente não precisa deles. Por enquanto, vamos ver. Difícil. Às vezes é difícil. Não tô feliz não, se você quer saber. Eu ainda acho que tá estranho. Ai. Bom, me veio na cabeça uma outra ideia agora, sabe? Pensei talvez para representar a piscina, né? Se a gente tivesse a ideia de um... Aqui eu tô com 18 por 18, tá legal. Se a gente fizesse a ideia de um bonequinho com óculos de natação e touca. Não sei. Deixa eu ver como é que seria isso, né? A gente teria que imaginar aqui uma espécie de um óculos de natação. Ele vai ser mais inclinadinho para a esquerda, assim, ó. Tá? A gente vai criar uma cópia dele aqui do outro lado e inverter. Tudo bem, a gente vai pintar de branco. A gente vai fazer uma cópia
desse círculo maior, reduzir o tamanho desse círculo e utilizar a ferramenta de seleção de nós para tentar criar a ideia aqui de uma touca. Eu estou usando o Alt pressionado para poder mexer de um lado sem alterar o outro. A gente pode pintar esse cara de branco agora, né? Fazer um ajustezinho melhor aqui no contorno para lembrar melhor a ideia da touca. O contorno ainda não está legal, um pouquinho mais para cá. Talvez a gente tenha que trabalhar, na verdade, a touca um pouco maior do que o rosto. Né? E certamente a gente trabalhar com a ideia também do elástico que fica prendendo a máscara da pessoa. A gente está trabalhando com 1 pixel de altura, não importa muito a largura, contanto que fique alinhadinho. Bom, eu também, já que a gente está, né, se divertindo aqui, a gente poderia pensar aqui na ideia também de um sorriso, né? Vamos ver, a gente poderia trabalhar, né, a ideia aqui de um bonequinho sorrindo. Não estou absolutamente seguro do que se ficou bom ou não. Horrível, né? Vamos reduzir o tamanho disso aqui e tentar colocar isso aqui talvez ao lado da piscina. Vou agrupar essa escada aqui. Vamos dizer agora, eu vou fazer o seguinte. Não, tem muita coisa aqui, né? Tá quase, tá? Mas ainda não tá legal. Ao invés de várias ondas, vamos criar só 2. Acho que o que está acontecendo aqui é que a gente talvez esteja com muitos elementos, né? Tentar trabalhar menos elementos. Ver o que a gente consegue. Olha, não estou a fim de ficar muito mais tempo, né, nessa história não, sabe? A gente vai só reduzir um pouquinho isso aqui, porque a gente tem que se preocupar aqui com o nosso limite. 22 já está até muito, eu preferia que fosse menos um pouco. Aí quase 23 pixels de largura.
né? Respeitando aqui um pixel de distância. Eu acho que vai ficar assim mesmo, nosso ícone de piscina. Ficou lá muito bom não. Tá bom, tá? E também hoje o nosso tempo passou mais rápido, né? Acho que hoje já estamos com 1h25 de gravação. Já tá bom demais. Quer dizer, a gente gastou um pouquinho de tempo, né? Não fomos muito produtivos hoje, mas fizemos vários desenhos, elementos aí. Isso aqui a gente podia fazer um acabamento melhor, tá? Nesse desenho a gente podia eliminar algumas bordas, alguns pontos adicionais. Mas no geral, se a gente olha em 100%, a gente tem uma boa visão da escada e uma boa visão da água. O que você acha? Né? Então acho que vai ficar assim mesmo. E por hoje a gente vai parando por aqui, né? Vamos ver como é que a gente está na nossa lista. Aqui, ó, a gente acabou de conseguir representar a piscina. Vaga de garagem a gente já fez. Oi? Vagas de garagem na piscina. A gente já fez. Máquina de? Vagas. Ah, vaga de garagem, ó. Esqueci de cortar aqui. Obrigado. Então, falta pouco na real, né? A gente tem o playground, a secadora, eu acho que a gente não vai nem fazer, porque uma vez que tem máquina de lavagem, a gente, por enquanto, não vamos trabalhar a secadora. Playground, TV a cabo e ventilador de teto. Falta bem pouco para a gente finalizar nossos ícones aí pro site. E na gravação por hoje a gente para por aqui. Valeu aí a audiência de todo mundo e a participação da Melissa. Amanhã a gente continua.